Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao nosso assunto de ligações químicas. No vídeo passado nós vimos ligações iônicas e metálicas. Nesse vídeo daqui nós vamos falar sobre ligações covalentes e ligações covalentes dativas. Mas para a gente conseguir falar com bastante tranquilidade de ligações covalentes, é importantíssimo que você traga do vídeo anterior o conceito de regra do octeto. Regra do octeto é o que vai dar toda a base para que a gente consiga formular essa teoria. Então, se você ainda não está confiante sobre a regra do octeto, volta lá no vídeo anterior, assiste a regra do octeto e depois vem para cá. Se você já está confiante com a regra do octeto, beleza, vamos continuar, vamos seguir com essa aula. Mas antes da gente começar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever agora antes do nosso vídeo, rapidinho, vai durar 5 segundos, e ativar o sininho das notificações. Assim você vai sempre saber quando nós tivermos conteúdo novo. Então, para você não perder nada, se inscreve, ativa o sininho para continuar acompanhando aulas a mais. Para nós vai ser bastante importante porque a gente depende disso para continuar gravando. Eu preciso saber que você está gostando do conteúdo, por isso eu preciso que você se inscreva para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Agora sim, sem mais delongas, vamos para o vídeo de ligações covalentes. Bom, então, para fazer essa aula de ligações covalentes, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que eu segui no vídeo passado sobre ligações iônicas. Eu quero primeiro destacar com você os pontos mais importantes sobre as ligações covalentes, depois a gente parte para uma regra geral, e aí a gente já vem com exemplos para consolidar esse conteúdo. Ou seja, eu quero que você lembre que lá na ligação iônica, o que a gente tinha era uma transferência de elétrons no momento da formação da ligação. Então, a ligação iônica, formei ligação iônica, ocorre a transferência de elétrons. Aqui nas ligações covalentes não vai acontecer a transferência. Lembra que quando eu trouxe lá da regra do octeto, a regra nos fala que os átomos eles buscam a configuração de gás nobre através da doação, do recebimento ou do compartilhamento de elétrons. Quando eu falo de doar e receber, eu estou falando de ligação iônica. Quem doa e quem recebe transfere no fim das contas o elétron, portanto ligação iônica. Quem compartilha o elétron faz ligação covalente. Portanto, a primeira característica importante da ligação covalente é que ela vem de um compartilhamento de elétrons. E se é um compartilhamento de elétron, de novo fazendo um paralelo com ligação iônica, na ligação iônica a transferência acontecia devido a uma altíssima diferença de eletronegatividade. E aqui na ligação covalente é exatamente o contrário. Já que na ligação iônica existe alta diferença de eletronegatividade, na ligação covalente a gente vai falar sobre situações de baixa diferença de eletronegatividade. E quando eu falar de baixa diferença de eletronegatividade, eu quero que você pense nas seguintes situações. Pense numa ligação formada por ametais, portanto ametal mais ametal. Pense numa ligação formada por um ametal e o hidrogênio, é possível também. Ou ainda você pode pensar sobre uma ligação entre dois hidrogênios, H mais H. Então, antes da gente ir para os exemplos, sabendo que a ligação covalente compartilha elétrons e que é de baixa diferença de eletronegatividade, eu vou criar aqui uma regra geral junto com você a partir dessas informações. Então, olha com bastante calma aqui o que vai ser a nossa regra geral. Olha, tô falando de hidrogênio, tô falando de ametais. Então vamos pensar aqui que eu tenho o hidrogênio e todas as possibilidades de ametais. Taif, eu tenho ametal na família 4A, eu tenho ametal na família 5A, na família 6A e na família 7A. Taif, não vou contar os gases nobres? Não vou contar gás nobre aqui, porque o gás nobre ele fica estável sozinho, ele não precisa fazer ligação química. Eu vou então estabelecer uma regra com esses caras a partir disso daqui que a gente está olhando. Olha só, para a regra geral, nós temos o seguinte: o hidrogênio, que é o nosso primeiro aqui, ele só consegue fazer uma ligação covalente. Por que disso? O hidrogênio é o menor átomo que a gente tem na tabela periódica, só possui, portanto, um elétron na camada de valência, e ele só precisa de mais um elétron para adquirir estabilidade. Lembra que a gente falou da regra do dueto no vídeo passado. Portanto, o hidrogênio faz a regra do dueto, vou anotar uma ligação covalente aqui. E uma ideia muito parecida acontece com elementos da família 7A. Elementos da 7A têm 7 elétrons na camada de valência. Portanto, eles precisam de um elétron a mais para adquirir configuração de gás nobre. E este um elétron a mais vem do compartilhamento de uma ligação covalente. Compartilho um elétron, portanto, compartilhamento de uma ligação covalente. Elementos da família 6A precisam de 2 elétrons para adquirir estabilidade, portanto, precisam efetuar 2 ligações covalentes para adquirir estabilidade. Família 5A possui 5 elétrons na camada de valência, precisam de 3 ligações covalentes porque precisam de 3
3 elétrons a mais. E a família 4A, que possui 4 elétrons na camada de valência, precisa formar 4 ligações covalentes para adquirir configuração de gás nobre. Essa regra geral vai ser bastante importante na nossa vida daqui para frente, então não se esquece desse padrãozinho: hidrogênio, 7A, 6A, 5A e 4A. E agora que a gente já viu a regra geral, vamos pensar em alguns exemplos para fixar isso que a gente está falando aqui. Agora que a gente já sabe a regra geral e para que você não perca nada disso que a gente escreveu, eu vou manter tudo aqui e todos os exemplos que eu for tratar eu vou usar nesse quadrinho aqui. Então eu vou fazer um exemplo, apagar, fazer outro exemplo, apagar e assim por diante. Então a partir de agora, se você tiver dúvidas ou esquecer de alguma estrutura, pausa o vídeo e volta na estrutura para você conseguir ver o exemplo. O nosso primeiro exemplo vai ser, portanto, uma ligação a mais básica possível, a ligação entre dois hidrogênios, ou seja, diretamente este caso aqui. Agora, para falar dos hidrogênios, eu vou representar já esses dois hidrogênios aqui e eu quero discutir um pouco sobre a posição desse elemento na tabela periódica e a distribuição eletrônica dele. Olha, o hidrogênio é o menor átomo da tabela periódica, só tem um elétron na camada de valência. Esse único elétron ele pode ser representado através de um ponto aqui nessa representação do hidrogênio com um elétron, outro hidrogênio com um elétron aqui. Quando a gente fala de ligação covalente, o que a gente está falando é do compartilhamento do elétron, porque existe uma baixa diferença de eletronegatividade. Quando eu olho para os hidrogênios, eu percebo que na verdade eles são exatamente iguais e que, portanto, a diferença de eletronegatividade é zero. Não existe diferença de eletronegatividade. Portanto, eu percebo aqui que eles precisam compartilhar os elétrons para que ambos adquiram a estabilidade que eles precisam. Como assim, Thaís? Olha só, a partir do momento que o hidrogênio compartilha o elétron com outro hidrogênio, um elétron que era somente deste hidrogênio passou a ser dele, mas também dele. O elétron que era somente desse hidrogênio passou a ser dele, mas também dele. Ou seja, ambos os hidrogênios que anteriormente tinham somente um elétron na camada de valência, agora apresentam 2 elétrons devido ao compartilhamento. Quando nós representamos uma fórmula desta maneira, mostrando os elétrons participantes da camada de valência de todos os elementos, a gente chama isso de fórmula de Lewis. Essa estrutura ela pode ser representada um pouco mais simplificada quando a gente representa este compartilhamento de elétrons através de uma barra. Essa barra aqui é a barra que nos mostra que primeiro esta ligação foi feita de uma maneira covalente através do compartilhamento e isso daqui recebe o nome de ligação simples. Na representação em que nós mostramos as ligações simples através de barras, nós chamamos essa representação de fórmula estrutural. E se nós quisermos representar essa mesma estrutura de uma maneira mais condensada e mais simplificada, nós agrupamos todos os átomos que estão em comum, ou seja, tudo que é hidrogênio será agrupado representando somente a quantidade deles. Portanto, se eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho o H2 e isso a gente chama de fórmula da molécula. Eu formo aqui um composto que chama-se composto molecular através da formação de uma molécula, portanto, esta fórmula é a fórmula molecular. E assim nós finalizamos nosso primeiro exemplo. O que eu quero que você guarde desse primeiro exemplo? A necessidade dos átomos de compartilharem elétrons para adquirir a estabilidade, para adquirir a configuração de gás nobre. Eles não têm alta diferença de eletronegatividade, então eles não conseguem roubar o elétron. Já que eles não conseguem roubar, a alternativa é compartilhar os elétrons. Quando eles compartilham, o elétron que era só de um passa a ser dos 2. Vamos então para o segundo exemplo aqui, que vai ser entre oxigênios. No nosso segundo exemplo, a gente tem oxigênios lado a lado, precisando formar uma ligação. O oxigênio é um elemento da família 6A e que, portanto, tem 6 elétrons na camada de valência. Vou representar os 6 elétrons da camada para ambos os oxigênios. Perceba que ambos os oxigênios precisam de 8 elétrons na camada de valência para atingir o octeto e que ambos, por enquanto, só possuem 6 elétrons. E aí um oxigênio olha para o outro e fala: oxigênio, eu preciso da sua ajuda para conseguir 8 elétrons para minha camada de valência. O outro oxigênio responde: eu também preciso da mesma ajuda que você para conseguir os 8 elétrons. E aí eles decidem por compartilhar esses elétrons. Quais deles? Exatamente esses aqui, olha só. O oxigênio compartilha com o outro este elétron e o elétron que era somente deste oxigênio passou a ser dele e também dele. E aí perceba que este oxigênio, que eu vou chamar de oxigênio 1 aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons depois do primeiro compartilhamento. Porém, ele só tem 7, precisa de mais um. E esse outro elétron vem do compartilhamento do segundo par eletrônico aqui. Perceba que agora para o oxigênio 1 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Esse elétron, que era somente deste oxigênio, passou a ser dele e também dele, fazendo com que este oxigênio
oxigênio, que eu chamarei de 2, tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons também na camada de valência. Agora, através do compartilhamento, nós formamos essa fórmula que eu já chamei com você de fórmula de Lewis, abreviada F.L. Uma outra maneira de representar essa fórmula é colocando os oxigênios aqui e representando as ligações que foram formadas através de barras paralelas. Essas barras paralelas são as nossas ligações covalentes, e perceba que existe uma diferença porque essa ligação agora é chamada de ligação dupla, são duas ligações em conjunto. E a fórmula que mostra a estrutura da molécula a gente chama de fórmula estrutural. E para complementar o raciocínio, uma fórmula condensada que nos mostra a molécula em si e as suas quantidades para cada átomo, nós chamamos de fórmula molecular, portanto FM. Nosso terceiro exemplo é com o nitrogênio, na mesma linha de raciocínio. Eu tenho o nitrogênio que é da família 5A e que, portanto, possui 5 elétrons em sua camada de valência e estão aqui representados. O que percebemos é que o nitrogênio, pela baixa diferença de eletronegatividade, prefere compartilhar pares de elétrons, fazendo o nitrogênio, que tinha somente 5 elétrons na camada de valência, possuir os mesmos 5 e mais 3 elétrons do outro átomo de nitrogênio. 5 daqui com 3 do outro, compartilhados, a gente tem um total de 8 elétrons para cada nitrogênio, formando então o que a gente consegue representar como fórmula de Lewis. Para mostrar as ligações formadas, nós temos um N representado com outro N através da fórmula estrutural. Perceba que eu formei um terceiro tipo de ligação que nós chamaremos de ligação tripla. E por último, nós temos a forma condensada, mostrando que eu tenho 2 nitrogênios nessa molécula, portanto, fórmula molecular. E vamos para o último exemplo entre carbono e hidrogênio. Para o carbono, eu sei que o carbono consegue fazer 4 ligações covalentes, né? Tá aqui na nossa regra geral, mas que o hidrogênio só consegue fazer uma ligação covalente. Também tá aqui na nossa regra geral. O carbono é um elemento da família 4A, possui 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio possui 1 elétron na camada de valência e essa ligação é uma ligação compartilhada, pois o hidrogênio e o carbono possuem baixa diferença de eletronegatividade. A gente está falando de um exemplo de um ametal com um hidrogênio. Essa fórmula a gente chama de fórmula de Lewis. Também existe a fórmula mostrando a estrutura que nós chamamos de fórmula estrutural e a forma condensada representando a quantidade de átomos por molécula a gente chama de fórmula molecular, 4 hidrogênios e 1 carbono. Então eu quero que você perceba que nós falamos sobre a formação de ligações covalentes, sendo essas ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Mas essas ligações covalentes também podem aparecer como um mix de ligações simples, duplas e ou triplas nos compostos. No mesmo composto eu posso ter mais de um tipo de ligação química. Eu posso ter a simples junto com a dupla, a simples junto com a tripla e assim por diante. De modo que eu quero que você perceba um padrão aqui na formação dessas ligações. Todas as vezes que eu estou na família 7A ou no hidrogênio, eu só consigo fazer uma ligação covalente. Essa uma ligação só pode vir na representação de uma ligação simples, não tem escapatória. Se eu estiver falando da formação de 2 ligações covalentes, aqui já muda um pouco o cenário. Eu posso fazer 2 ligações através de uma dupla ou posso fazer 2 ligações simples também. Quando estou falando de 3 ligações covalentes, eu posso fazer uma ligação tripla, eu posso fazer uma ligação dupla e uma simples, ou eu posso fazer 3 ligações simples. Quando eu falo de 4 ligações covalentes, eu posso formar 4 ligações diferentes e simples. Perceba que não existe a formação de uma ligação quádrupla, em nenhum momento eu falei, essa ligação não existe. Eu posso ligar com uma tripla e uma simples, eu posso ligar com 2 duplas e eu também posso fazer ligação através de uma dupla e 2 simples. Ou seja, todas essas estruturas elas são possíveis quando eu falo de ligações covalentes, quando eu falo de compartilhamento de elétrons. E é importantíssimo que você saiba lidar com todas essas estruturas, que você saiba desenhar isso quando for necessário. Agora que você já viu todos os exemplos mais básicos de ligação covalente, eu vou te mostrar aqui agora uma observação sobre estas ligações e a energia envolvida na formação delas. E aqui nessa observação, perceba que eu chamei de ligação simples e ligação dupla, mas existe uma outra nomenclatura importante que você precisa conhecer sobre as ligações químicas. Então, se eu tiver no composto somente a formação de uma ligação simples, essa ligação simples sempre será chamada de ligação sigma. Portanto, a primeira ligação que se forma entre 2 elementos químicos sempre será uma ligação do tipo sigma. Enquanto que na minha estrutura, se for formada
formada uma ligação dupla ou se for formada uma ligação tripla, a primeira continua sendo chamada de ligação sigma e a partir da segunda, ou seja, a segunda e a terceira serão chamadas de ligação pi. Como que é, Taif? Exatamente. A primeira ligação sempre é sigma e da segunda em diante a gente chama de ligação pi. Tá aqui o pi representado para você. Taif, mas por que você tá me falando disso? Porque eu quero que você saiba aqui, como observação e como uma dica a mais para nós, que a ligação sigma é uma ligação naturalmente mais forte do que a ligação pi. A ligação sigma, eu não vou escrever, mas eu vou só falar, a sigma é mais forte do que a pi. E isso é relevante de que maneira? Isso é relevante quando a gente fala de energia de ligação. Então, para você, eu vou definir que energia de ligação é a energia envolvida na ruptura de uma ligação. Quanto de energia eu gasto para romper uma ligação química? E eu quero que você pense junto comigo se é mais fácil quebrar uma ligação simples, quebrar uma ligação dupla ou quebrar uma ligação tripla. Perceba que quebrar uma ligação significa desfazer o compartilhamento de elétrons. Desfazer o compartilhamento de um elétron, portanto uma ligação simples, sempre será mais fácil do que desfazer o compartilhamento de 2 elétrons, portanto de uma ligação dupla, ou de 3 elétrons, portanto de uma ligação tripla. Então a energia de ligação envolvida na ligação simples sempre será menor que a energia de ligação envolvida na dupla, que por sua vez será menor que a energia de ligação envolvida na tripla, ou na quebra da ligação tripla. Taif, isso é importante de conhecer? Sim, isso é importantíssimo que você saiba. Vou até dar uma melhorada nessa imagem. E é muito importante que você guarde essa relação, porque às vezes essa relação pode aparecer misturada ou em questões de termoquímica, lá nas suas aulas de lei de Hess, nas suas aulas de energia de formação e de energia de ligação, propriamente dita, ou ela pode aparecer aqui mesmo, nessas aulas de atomística. Então é uma relação extremamente importante. Veja, separar 2 elétrons é mais fácil do que separar 4, que é mais fácil do que separar 6. Romper uma ligação covalente de compartilhamento de 1 é mais fácil do que romper o compartilhamento de 2, que é mais fácil do que romper o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Por outro lado, existe uma segunda análise muito interessante de ser feita aqui. Quando a gente olha para esses elementos, existe entre eles uma certa distância D entre os átomos. Então existe uma distância entre os átomos que eu vou chamar de distância D ali. E essa distância vai ficando cada vez menor quando a ligação vai ficando mais complexa, quando eu vou tendo mais elétrons envolvidos nela. Então também é importantíssimo que você saiba que a distância entre os átomos na ligação simples sempre será maior do que a distância entre os átomos na ligação dupla e sempre será maior do que a distância entre os átomos na ligação tripla. Ou seja, uma relação exatamente oposta à relação de energias de ligação. E essa ideia também é muito importante de ser guardada. Agora que você já viu tudo que a gente tinha para falar sobre ligações covalentes e alguns exemplos, eu vou seguir agora com exemplos mais elaborados para a gente discutir o segundo bloco aqui da nossa matéria. E nessa segunda parte do conteúdo, eu vou falar sobre ligação covalente dativa, já trazendo para você um exemplo um pouco mais complexo, que é o exemplo do monóxido de carbono. Portanto, a ligação entre carbono e oxigênio. Então eu tenho carbono e oxigênio, o carbono com 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. O que precisa acontecer aqui, no primeiro momento, é o compartilhamento destes 2 pares de elétrons. Perceba que ao compartilhar estes 2 pares de elétrons, o oxigênio já adquire, já atinge sua estabilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Estes 2 que eram somente do carbono, agora são também do oxigênio, porque a ligação é compartilhada. Mas quando eu olho para o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons em sua camada de valência, de modo que ele ainda não está satisfeito, pois ainda não atingiu o octeto, a configuração de gás nobre. Então a natureza, percebendo essa situação incômoda para o carbono, ela prefere que este par de elétrons também seja compartilhado. Por quê? Porque o oxigênio já está estável, já adquiriu sua estabilidade, mas o carbono ainda não. Então o que acontece é um compartilhamento deste par de elétrons, e este par de elétrons ele é proveniente somente do oxigênio e tem como função estabilizar o composto e estabilizar a molécula. Então a dativa ela é formada para estabilizar a estrutura. Portanto, é um compartilhamento de elétrons, porém um compartilhamento de um par de elétrons que veio somente de um dos 2 elementos da ligação. Este elemento, no caso, é o oxigênio. Então, esta fórmula com esta seta nos mostra o que acontece de fato na estrutura e no compartilhamento
compartilhamento de elétrons. E essa seta nós chamamos de ligação covalente dativa. Tem quem chame a ligação covalente dativa de ligação covalente coordenada. E o que há de diferente então entre a ligação covalente normal e a ligação covalente dativa? Olha, a ligação covalente dativa é exatamente igual à covalente normal, exceto pelo fato de que o par de elétrons veio completamente de um elemento só da ligação. Ou seja, o par de elétrons é compartilhado, mas somente o oxigênio é dono deste par de elétrons. Esta estrutura mostrando o par de elétrons nós chamamos de fórmula de Lewis. Se eu quiser representar essa estrutura de uma maneira mais simplificada, eu represento as três ligações representando a dativa e essa é a nossa fórmula estrutural. Se eu quiser a forma condensada, eu represento as quantidades de cada elemento químico, portanto, fórmula molecular. A partir daqui você já deve estar se perguntando quando que eu vou mostrar para você a nova representação. Sim, existe uma nova representação que não considera a flechinha, que não considera a ligação dativa, né? Os químicos hoje em dia não gostam mais dessa representação, eles gostam de representar de outra maneira. E isso vai ser mostrado para você no próximo vídeo, no vídeo de exceção do octeto e nova representação das ligações químicas. Então não se preocupa, neste primeiro momento vamos olhar somente a ligação considerando ligação covalente dativa como sendo válida. E vamos trabalhar alguns outros conceitos, porque isso vai ser a base para que a gente fale no próximo vídeo da nova representação. Você precisa saber muito bem a ligação dativa para saber o que mudou entre o novo jeito e o antigo jeito de olhar para isso daqui. Agora que você já entendeu um exemplo mais tranquilo que é o monóxido de carbono, vamos aumentar um pouco a complexidade desse composto e falar do H3PO4, nosso querido ácido fosfórico. Olha, quando eu represento para você dessa maneira, eu já estou te mostrando aqui a nossa fórmula molecular, para que a gente não perca tempo. E como que fica então a estrutura de Lewis para esse composto? Olha, eu tenho o fósforo como sendo um elemento central nessa estrutura, e neste fósforo estão ligados 4 oxigênios no total. No primeiro momento, eu vou representar de uma maneira mais facilitada 3 oxigênios aqui, porque eu sei que estes oxigênios eles estão conectados com hidrogênios que eu, Taif, vou chamar adiantadamente de hidrogênios ionizáveis. Todas as vezes que o hidrogênio está ligado em oxigênio, ele pode ser chamado de hidrogênio ionizável. Como isso é um ácido, precisa ter hidrogênios ionizáveis, portanto, esses hidrogênios têm que estar ligados aos oxigênios. E aí, por uma questão de praticidade, eu vou colocar o quarto oxigênio do lado de cá. Quero que você relembre junto comigo aqui todos os elétrons da camada de valência para todos eles, ou seja, o hidrogênio possui um elétron na camada de valência, o oxigênio possui 6, sendo 2 já representados e mais 4 aqui, mesma coisa para os outros oxigênios e a mesma coisa para o oxigênio do lado de cá. Nos resta então falar do fósforo. O fósforo é um elemento da família 5A, portanto possui 5 elétrons na camada de valência, que eu representei aqui. Desses 5 elétrons, o fósforo ele vai tranquilamente fazer o compartilhamento de 3 ligações, assim o fósforo atinge o seu próprio octeto, com 5 elétrons que já eram da sua camada, mais os 3 que ele acabou de ganhar dessa formação de ligações. Acabei de perceber que eu esqueci rapidinho aqui esses 2 elétrons do oxigênio, e perceba que o oxigênio também vai formar essas ligações aqui com os hidrogênios, estabilizando tanto os oxigênios quanto os hidrogênios, porque agora o oxigênio que já tinha 6 elétrons na camada de valência ficou com 7 daqui do fósforo, 8 daqui do hidrogênio. 7, 8, 7, 8 para todos eles, portanto todo mundo do lado de cá está estabilizado, inclusive o fósforo. Porém, o oxigênio que está aqui está sozinho, não consegue ligar com o hidrogênio e não está estabilizado. E aqui sim o que acontece é um compartilhamento proveniente do fósforo de todo este par de elétrons, porque essa molécula vai em busca da estabilização energética dela. Para que ela exista de maneira estável, precisa acontecer este compartilhamento desse par de elétrons, que era somente proveniente do fósforo. A essa fórmula nós damos o nome de fórmula de Lewis, que eu posso representar somente mostrando as estruturas de uma maneira mais facilitada, levando em consideração a setinha para representar a dativa. Então essa fórmula é a nossa fórmula estrutural. E vamos para o próximo exemplo, que você vai ver mais uma formação de ligação. Só que nesse caso vamos falar aqui agora do ácido sulfúrico, H2SO4, que também já é a nossa fórmula molecular. Olha, Taif, eu sei que o enxofre é átomo central nessa estrutura e que eu tenho oxigênio para 4 lados diferentes. E você, Taif, também me falou que o hidrogênio, para ser ionizável, precisa estar ligado no oxigênio. Exatamente. Portanto, eu já posso estabelecer aqui a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio em ambos os casos.
formando essa ligação covalente simples aqui. Então, complementando todos os oxigênios aqui, o que a gente vai perceber é que esse oxigênio já está com 7, este oxigênio também, porém estes oxigênios ainda estão com 6 elétrons em suas camadas de valência. Quando a gente coloca os elétrons do enxofre, que são 6 no total, a gente percebe que ele tem os pares, e por praticidade vou representar desse jeito, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons do enxofre. Um desses forma essa ligação simples, estabilizando o oxigênio de cima com seus 8 elétrons. O outro elétron do enxofre forma essa ligação, estabilizando o oxigênio de baixo, 8 elétrons na camada de valência. E agora perceba que o enxofre já está também estabilizado com seus 8 elétrons. Eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência do enxofre. Porém, esses oxigênios não estão estáveis e para estabilizar a molécula, o enxofre faz o sacrifício de compartilhar esses elétrons tanto com o oxigênio de cima quanto com o oxigênio de baixo, formando aqui duas ligações dativas. Essa fórmula é a fórmula de Lewis e a mesma estrutura representada de uma maneira mais simplificada é a fórmula estrutural, sempre levando em conta aqui a dativa. E dessa maneira você entendeu de novo como que representa mais uma estrutura através da ligação covalente dativa. Vamos para o último exemplo para a gente fixar de vez esse conteúdo. E para seguir na mesma linha de raciocínio, vamos falar agora do HClO4, ácido perclórico. Esse ácido, inclusive, é muito importante porque ele é o nosso ácido inorgânico mais forte, é o que apresenta o maior grau de ionização. Ácido perclórico é muito importante para nós. E como que fica essa estrutura? Fica o Cl como átomo central e 4 oxigênios, sendo que somente um desses oxigênios vai ficar ligado com o hidrogênio diretamente para que esse hidrogênio seja ionizável. Estou falando de um ácido, não é mesmo? Enquanto que todos os outros oxigênios não estarão ligados com o hidrogênio, mas sim diretamente no cloro. E para representar esses elétrons da ligação, lembra que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência e por praticidade eu vou representar 3 pares nessa direção, você já deve ter entendido o porquê, e um elétron sozinho deste lado de cá. O oxigênio com seus 6 elétrons, um par em cima, um par embaixo e um para cada lado, se estabiliza quando forma a ligação com o hidrogênio e também com o cloro que está aqui do lado. Agora esse oxigênio tem 8 elétrons na camada de valência, o hidrogênio tem 2 elétrons na camada de valência e o cloro também está satisfeito com 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Para estabilizar essa estrutura, o cloro cede seus pares eletrônicos que não estão fazendo ligação para os oxigênios. Estes pares, quando a gente não efetua ligação com eles, nós chamamos de pares não ligantes, mas que nesse caso serão ligantes através da formação da ligação covalente dativa. Essa estrutura que mostra os pares eletrônicos nós chamamos de fórmula de Lewis. A estrutura mais condensada nós chamamos de fórmula estrutural. Sem esquecer de mostrar as ligações dativas aqui na forma ou na fórmula estrutural. Então agora que a gente já viu todos os exemplos envolvendo ligações covalentes normais e ligações covalentes dativas, eu vou te atualizar a regra geral que eu tinha falado no começo da aula. Na nossa regra geral, nós falamos que hidrogênio faz uma covalente e os elementos da família 7A também fazem, só que a partir de agora nós vamos chamar essas ligações de covalentes normais, porque agora a gente tem a tal da nova ligação covalente que é a covalente dativa. Família 6A faz 2 ligações covalentes normais, família 5A faz 3 ligações covalentes normais e a família 4A faz 4 ligações covalentes normais. Mas isso a gente já tinha escrito. O que eu quero que você perceba é que o hidrogênio obviamente não faz ligação covalente dativa porque ele não tem capacidade de compartilhar elétron com ninguém. Ele só tem um elétron na camada de valência, não tem como ceder par de elétron, já que ele não tem nem sequer um par de elétron. Por outro lado, eu quero que você perceba que já desde o primeiro exemplo do monóxido de carbono, o carbono não compartilhou o par de elétrons, mas na verdade ele teve que receber um compartilhamento de par de elétrons. Portanto, elementos da família 4A, de um modo geral, também não fazem ligação covalente dativa. Só que elementos da família 5A, como o fósforo que a gente usou aqui, já tem a capacidade de fazer covalente dativa e fazem, de um modo geral, uma ligação covalente dativa. Volta lá na parte do fósforo, você vai perceber que o fósforo fez uma ligação covalente dativa. Elementos da família 6A, como o enxofre, que foi um exemplo que nós usamos também, conseguem fazer 2 ligações covalentes dativas. Volta no exemplo, você vai ver que o enxofre fez 2 covalentes dativas. E por último, família 7A, ou seja, o nosso cloro, consegue fazer 3 ligações covalentes dativas. Dá uma olhada aqui, 3 ligações covalentes formadas. Essa regra geral é uma regra atualizada e se você sempre usar essa regra na formação das estruturas, não tem como você errar. Então usa essa regrinha para fazer todas essas estruturas de ligações covalentes e você não vai errar isso daí. No próximo vídeo a gente volta falando sobre exceções do octeto, quais são as exceções sobre tudo isso que a gente viu aqui e também sobre a nova representação
representação das ligações sem considerar a ligação covalente da ativa. Então não perca também o nosso próximo vídeo. Por último, se você ainda não se inscreveu e se você resistiu até aqui, até o final do vídeo para assistir tudo que a gente tinha para falar, muito obrigado primeiro de tudo, e depois se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito ou inscrita para acompanhar as nossas aulas e também ativa o sininho da notificação para continuar recebendo notificações sobre os nossos conteúdos que saem semanalmente. Muito obrigado, era só isso por hoje. Tchau!